Olá, o meu nome é Rui Diogo, sou português, fiz os meus estudos na Bélgica, doutoramento, quer dizer, a universidade foi em Portugal, depois fiz doutoramento na Bélgica, pós-doutoramento em Madrid, depois fiz outro pós-doutoramento em Londres e, finalmente, o segundo doutoramento em Washington, de antropologia, por isso sou antropólogo e biólogo, e a partir daí comecei a ensinar em anatomia humana na Escola de Medicina de Howard University, que, por acaso, gostava de referir, é a primeira universidade para pessoas de cor nos Estados Unidos, depois da Guerra Civil, e é por isso que também muitos dos temas que nós estudamos têm a ver com racismo, etc., e com este tipo de temas que eu vou falar hoje aqui. Muito obrigado. Olá a todos por estarem aqui. Eu estou a gravar isto como vídeo, como veem, e estou a aproveitar o texto em inglês. E, claro, vou falar em português. E o tema que vou falar é um bocado novo, talvez, no sentido em que é um novo campo da Aerodevo que estamos a desenvolver, eu, no laboratório, com alguns colegas também, em vários países do mundo, que pode-se chamar Evolutionary Developmental Pathology, ou seja, Biologia de Desenvolvimento Embrionário e Patológico, ou Macroevolução Médica, ou melhor, Medicina Macroevolutiva. O que é mais peculiar neste campo é que, primeiro, misturamos várias áreas, como a Aerodevo, que estamos em Biologia, Anatomia, Genética, mas depois a grande diferença é que os humanos aqui jogam um papel predominante. Nós não estudamos outros animais para saber mais dos humanos, nós estudamos humanos, sobretudo, para saber mais de humanos e de outros animais. É muito importante o estudo de fósseis humanos, de defeitos humanos, isso é importantíssimo, e então o humano, e eu vou explicar como é que fazemos isto para o humano ter o jogo predominante, e daí a importância dos defeitos humanos e da patologia. É preciso dizer que uma coisa que fazemos no laboratório em geral, e o que nós chamamos Evo-Divo-Pat, que é este campo, tem muito a ver com implicações sociais e médicas. Isto é pela nossa filosofia no laboratório, que nós temos bolsas fundadas, que vêm com o dinheiro dos contribuintes, e nós achamos que é muito importante que nós também contribuímos aos contribuintes, não é? E dar de volta. Falamos de temas como o racismo, como a história das ciências, mas sempre relacionado com a anatomia, com a evolução, etc. Por exemplo, há pouco tempo escrevemos um artigo sobre racismo, também um artigo, por exemplo, sobre discriminação e como se evita de falar de descobertas anatómicas de outras pessoas não sejam europeus, etc. Como sabem, também saiu um artigo em que estou presente há umas semanas, que foi bastante viral, sobre as contribuições chinesas, o texto anatómico mais antigo de sempre é um texto escrito por chineses, a acupuntura. E então, esse é o tipo de tema abrangente que também queremos dar em termos sociais e médicos. Um pouco de contexto sobre a minha vida. Eu fiz doutoramento sobre peixes-gato na Bélgica, foi o primeiro doutoramento que fiz. Depois fiz um pós-doutoramento, já estudei todo o tipo de peixes, também de répteis e de anfíbios. E finalmente fiz um segundo doutoramento em Washington, D.C., que é onde vivo agora, com o Bernard Wood como advisor, e que é sobre os primatas e mamíferos. No fundo, foi uma maneira de fechar o círculo e, praticamente, de ter estudado todo o tipo de animais vertebrados. Fizemos vários livros de anatomia, de primatas, e também um livro mais principal sobre a evolução desde peixes até humanos. Isso é importante para a palestra que vou dar, porque esse é o tema um bocado do Evo-Divo-Pat, é uma maneira mais holística de ver a evolução humana, mas também a evolução em geral. Há poucos meses fizemos o livro, talvez, que resume tudo isso, que é o Muscles of Chordates, que é a evolução dos músculos desde os primeiros cordados até o humano, e com todos os grandes grupos incluídos. Uma coisa que eu gosto de falar nas palestras, para dar um exemplo que talvez não se saiba, não é? Neste caso tem a ver com a cabeça também. Um resumo da evolução humana de uma maneira muito, muito simplista, que este livro tinha mais de 1000 páginas de evolução humana, e aqui resumo tudo num slide.
é que o corpo humano, ao contrário do que se diz, incluindo a nossa cabeça, não é muito complexo. O corpo humano, anatomicamente, é muito simplificado. Nós temos menos músculos, um humano, e menos ossos que um rato, por exemplo. Nós somos mamíferos simplificados. Só há 3 regiões do corpo que não são assim, que têm mais elementos, que é a face, para a evolução facial, muito importante a comunicação facial nos humanos, a laringe, para a comunicação vocal, e a mão, a maneira como movemos o polegar. Os outros dedos não tanto, não somos muito bons a mover os outros dedos, mas o polegar somos muito bons, mas não é por músculos especiais da cara, da mão, é por músculos especiais do antebraço, que são únicos em humanos. Mas essas são as únicas 3 regiões que os humanos são um bocado mais complexos. No resto das estruturas somos muito simplificados, o que também mostra um exemplo de evolução em mosaico. Quer dizer que estamos a simplificar algumas partes do corpo e essas 3 partes depois estão a complexificar. Como sabem, talvez, eu gosto muito do Stefan Jay Gould, é um dos meus heróis, e este exemplo que temos nessa segunda tese de doutoramento que eu fiz é muito peculiar porque apoia mesmo a visão dele, que é, quando dizemos que não há um progresso, não vemos o humano como mais complexo, ou então isso não é relevante, não. Mesmo o que não há um padrão definido, ou sobretudo se não há um progresso para a complexidade, é a realidade, é a história, e há que publicar isso. E temos um caso muito interessante, porque nós temos dados anatómicos e dados filogenéticos. Os anatómicos mostram que os humanos, como eu disse, têm menos músculos. Por exemplo, vem aqui no slide que, em relação, por exemplo, a um chimpanzé, o humano tem menos músculos que o chimpanzé. E que a maior parte dos primatas. Mas, não vale a pena agora ver em detalhe, mas se fossem contar o número de mudanças evolutivas que houve desde o primeiro primata até os humanos, houve mais mudanças até o humano do que até qualquer outro primata. Parece um paradoxo, então houve mais mudanças, mas nós somos mais simplificados, temos menos músculos. Mas precisamente porque a história é que as mudanças que os humanos tiveram, sobretudo depois de se separar dos chimpanzés, foi de perder músculos. De perder músculos. E também ossos, não é? Nós não temos uma pré-maxila, etc. O artigo que resume mais estes temas que nós fazemos no laboratório, o Vivo Path, talvez o mais conhecido é porque saiu na Nature em 2015, com vários colegas. Porquê? Nós vemos casos de defeitos humanos, como o síndrome de DiGeorge, que vem na foto, embriologia de ratos, genética de ratos e de urocordados, também anatomia comparativa. E, no fundo, esta imagem do humano resume estes estudos. Isto não é bem... As cores não são aplicadas ao humano em si, mas aplicadas ao que sabemos de ratos e outros animais, aplicado ao humano. O que é que se concluiu daí, com esta visão holística do Ivo Path? Que, incrivelmente, há uma relação muito maior do que pensávamos entre os músculos da cabeça e do coração. É tão forte a relação, embriologicamente e evolutivamente, que, por exemplo, os músculos faciais do lado direito, que estão a ver aí na figura no lado esquerdo, a vermelho, são mais relacionados evolutivamente e embriologicamente com a base da aorta do coração que com qualquer outro músculo da cabeça, incluindo os músculos faciais do lado esquerdo. E isto é incrível, as implicações médicas e evolutivas disto, não é? Como sempre, este artigo tem implicações médicas, não é? E qual é a implicação médica? Não é só entender, finalmente, o mecanismo, porque acaba, por exemplo, no sistema de DiGeorge, no síndrome de DiGeorge, os miúdos têm defeitos nos músculos da cabeça e do coração. Não sabia porquê. Sabia-se que era assim. Agora podemos explicar o porquê. Mas não é só isso. A maior implicação ainda é que, se é muito difícil fazer um ultrassom de um feto dentro da mãe, que se possa ver em detalhe o coração. Mas os ultrassons, como é que rastreiam os defeitos humanos? Rastreiam com coisas superficiais ou músculos faciais. Se confirmarmos que, em termos médicos, esta relação é realmente assim, estricta, então, se virmos um miúdo, por exemplo, que tem os músculos faciais do lado direito com alguns problemas no ultrassom, um miúdo, um feto, podemos já esperar e ter muito cuidado, porque talvez a base da aorta também está a ser afetada. Isso é o tipo de implicações grandes, não é, que tem este tipo de estudos.
Outro tipo de implicação do ivodivopato, desta visão mais holística de patologia, de anatomia, genética, etc., é que podemos perceber mais sobre o nosso corpo humano, lá está, e podemos ensinar e compreender. Porque eu ensino anatomia a estudantes de medicina e eles muitas vezes não entendem, eles decoram. Mas pode-se entender o corpo humano. Como é que se entende o corpo humano? Com evolução e com desenvolvimento. Nós temos uma história embrionária e uma história evolutiva e não podemos descartá-la. Nós não podemos dizer o humano é uma máquina perfeita, por exemplo. O humano não é uma máquina perfeita. Eu sempre lhes digo, se fosse uma máquina perfeita, não tinham um emprego, vocês. Os médicos têm emprego porque não somos uma máquina perfeita. Somos uma máquina muito imperfeita porque temos evolução. Temos constrangimentos evolutivos. Por exemplo, para entender a nossa postura que chamamos a postura anatómica do humano, não é uma postura real. A postura anatómica, a parte anterior do braço, corresponde à parte posterior da perna, mas eu não vou falar muito em detalhes, porque isto não tem a ver com a cabeça. Então, o que importa, e relacionado aqui com o pescoço, por exemplo, é que há imperfeições nos humanos. Essas imperfeições é a primeira coisa que os médicos deviam entender, porque é aí que vamos pagar o preço das doenças ou dos problemas físicos, porque são as coisas que não têm sentido. Se houvesse um engenheiro a criar o corpo humano, por exemplo, não faria essas imperfeições, só que não pode haver porque nós vimos dos animais. Um exemplo é, por exemplo, os músculos que temos, tanto no pescoço como nesta parte das costas, deveriam, logicamente, ser inervados por nervos dorsais, não é? Que estão no mesmo sítio. Mas não. São inervados por nervos ventrais. Porquê? Porque nos peixes estes músculos estão aqui. Nos humanos, eles migraram para a parte dorsal e levaram os nervos com eles. Qual é o problema? A parte de não ser lógico é que estes nervos seguem caminhos arriscados, como, por exemplo, ir aqui pela axila. E podem sofrer problemas, precisamente. E aí, quase sempre, são os problemas, por exemplo, desportivos e médicos, são desse tipo de imperfeições. E a única maneira de perceber as imperfeições é perceber evolução e também embriologia. Ou músculos atavísticos, perceber músculos atavísticos. Vou falar de exemplos da cabeça, nesta palestra, só para dizer aqui que as variações são muito minimizadas em estudos anatómicos. Não só para os alunos, etc. Não se fala de variações anatómicas. Também nós, como cientistas, nos artigos que fazemos, etc., parece que só há um fenotipo. Não há um fenotipo. Qualquer animal tem montes de variações. Variação, por definição, é que está presente em menos de 2% dos casos. Se for mais de 2%, até 50%, é um polimorfismo. Nós temos variações, nós temos polimorfismos, etc. Só que muitas vezes não se fala disso. E quase sempre as variações, os polimorfismos e os defeitos humanos, curiosamente, são coisas que repetem o que há nos animais. Quase não criamos nada de novo. Repetem coisas que há nos animais, que desapareceram na evolução e por alguma razão estão persistentes ou como variação, ou como polimorfismo, ou como defeito humano. Vou falar mais disso. Falando do pescoço, porquê é que nós temos esses padrões? Porquê é que temos quase sempre coisas que estavam noutros animais, por exemplo? O que é isto dos constrangimentos? E como vocês devem saber, há duas maneiras principais de ver a evolução e de ver a anatomia. Uma é que tudo o que nós temos é útil em todo o momento, senão não estava lá. Essa é uma visão teleológica que vem de muito atrás, do Aristóteles, etc., que é que tudo tem uma função. Nada é feito em vão ou nada fica em vão. Mas há outra visão, que é do Stephen Jay Gould, etc., que é uma visão de constrangimento, que diz que nós temos muitas coisas que não fazem sentido, como o exemplo que eu dei, ou temos muitas coisas que podem ser neutrais, simplesmente porque há muitos constrangimentos evolutivos. Não é tão fácil. Um exemplo que eu dou, vamos ser os mamíferos. Os mamíferos podiam ter 8 patas para voar, ou 10 patas para um elefante ser mais forte, mas não, temos 4. Os tetrapódes têm 4 patas. Podem ter menos, mas em geral, mais não podem ter, a não ser como defeito, não é? Um exemplo muito interessante sobre o pescoço e a cabeça tem a ver com as vértebras cervicais. Como devem saber, quase sempre os mamíferos têm 7 vértebras cervicais. Mesmo a girafa que podia ter um número super alto, também tem 7. A Galis, Fritson Galis, um dos meus heróis também da ivodivopato, começou este campo, talvez,
Estudou porquê. Claramente, não é por termos 8 ou 9 vértebras cervicais que vamos morrer, não é? E não fomos selecionados. Ela foi a hospitais e a museus ver os miúdos humanos que estão em hospitais que morreram dentro da mãe ou que morreram muito cedo, têm mais ou menos proporção de cérvicas mais que 7 vértebras cervicais. E ela, por acaso, viu que, geralmente, o número de miúdos mortos em hospitais muito cedo ou em museus tendem a ter uma proporção muito maior de 8 ou 9 vértebras cervicais. O que é que isso quer dizer? Não é pelo número de vértebras que morrem, é porque tem mais predominância de cancro. Porquê? Porque, precisamente, há uma fase embrionária que nós temos, que é a fase filotípica, que é muito sensível. E se mexe com essa fase fenotípica, não só o fenotipo fica perturbado, mas muitas outras coisas ficam perturbadas e levam, por exemplo, a cancro. No fundo, o não termos mais que 7 vértebras cervicais é só o facto dessa parte fenotípica estar muito, muito conservada e muito protegida. Não é porque 7 é o número ideal ou o número mágico, é simplesmente um byproduct. Um produto de outra coisa que é selecionada. Neste caso, que não haja um problema enorme com o desenvolvimento embrionário nessa fase muito, muito específica. Um exemplo da cabeça, por exemplo, para entender também o corpo humano em si, como uma maneira holística, daí vou desenvolver, é perceber de onde é que nós vimos e as nossas estruturas vêm. Não é? Por exemplo, dou um exemplo. Há um músculo que chama-se o músculo trapézio, que vai até às costas e nos humanos mexe um bocado os braços e que se diz, bom, é um músculo de membros, ou é um músculo das costas, mas não é. Não é. O trapézio é um músculo da cabeça, que secundariamente mudou e começou a ir na evolução e também na nossa embriologia, a ir pouco a pouco para mover também os membros superiores. Como é que se sabe isso? Através de inervação, através de estudos embriológicos. E essa é a importância. É por isso que nós, embriologicamente, o músculo também começa sempre, mesmo em humanos, na cabeça e depois começa a migrar para as costas. E essa é a maneira como nós entendemos, e no livro que fizemos sobre como entender e estudar anatomia, este é o tipo de desenhos que fazemos. Nós não agrupamos por função, porque a função do músculo pode mudar muito em termos de evolução. O que mostramos é o número, é nas mesmas cores para músculos que são realmente irmãos, como nós chamamos, que têm os mesmos nervos, que têm a mesma embriologia. Porque se o nervo falha, vai afetar todos estes músculos, e não só um ou dois. É uma maneira também de minimizar a informação, sabe-se por os músculos irmãos que têm a mesma inervação, etc. Então, sobre este tema do IVA de Ivopato, qual é, assim, a maior questão que nós temos? Uma questão que nós perseguimos e que junta todos estes temas é a lógica dos monstros, que é um nome que eu diria que não é muito afortunado, mas é o nome que o Per Arbach deu para chamar a atenção e também para mostrar muito claramente o que está a dizer, embora claramente os miúdos que têm defeitos humanos não são monstros, mas o nome é poderoso porque é a lógica de monstros. O que é que ele está a dizer com isto? O Per Arbach era ainda talvez mais genial, ele morreu muito cedo, e mais extremo que o Stephen Jay Gould na teoria dos constrangimentos. Para ele, a maior parte das coisas que nós temos não são adaptações, mas sim constrangimentos. Os constrangimentos são tão fortes que mesmo quando a evolução vá mal, quer dizer, mesmo quando se tem defeitos humanos, quando se morre dentro de uma mãe, por exemplo, mesmo nesses casos há uma lógica. Porquê? Porque o sistema está muito constrangido, o sistema não consegue mudar muito e pode-se fazer predição do que vai passar, mesmo em miúdos quase sem cabeça, alguns ancefálicos, não é que não têm cabeça, é que não têm cérebro, mas mesmo nesses casos extremos há uma lógica e que se pode prever um bocado o que se está a passar. E isso era uma ideia mais ou menos nova que nós estamos a tentar estudando humanos com defeitos humanos dos mais severos que há, comparando com modelos de organismos, fazendo estudos genéticos e desenvolvimento, etc. O caso que mais estudamos no laboratório são os humanos com trissomia. Como devem saber, trissomias podem ser em todos os cromossomas, mas no cromossoma 13, 18 e 21 é quando geralmente podem sobreviver até o nascimento. O 21, o trissomia de Down,
síndrome de Down, é a única que geralmente perdura até à fase adulta, com 3 cromossomas 21. Fizemos um livro com vários alunos sobre trissomias, a Ivo-Divo e esta nova maneira Ivo-Divo Pass, de este novo campo. O que fizemos é baseado em comparações e em dissecções de humanos com trissomia, de vários tipos. Neste caso, vem uma trissomia muito extrema, a trissomia 18, com um feto que morreu dentro da mãe, com um só olho, é um trissomia 18 ciclope, e vem a reconstrução que fizemos, a partir de dissecações, mas também de scans, de MRIs, etc. Fizemos reconstruções de, por exemplo, as cartilagens dos ossos. Na outra figura temos os músculos. E comparamos com humanos ditos normais, né, que não têm esses defeitos. Uma coisa que temos feito ultimamente, já há uns 4, 5 anos, começamos, convém na data aqui, que tem sido bastante divulgada, e eu, por acaso, é algo que fiz sendo visto no Brasil, talvez, não sei se tem só brasileiros, tem outras pessoas, este meeting, que podíamos tentar colaborar nesse sentido, porque isto vai começar a ser feito em todo o mundo e, sobretudo, na América Latina, por acaso, na Argentina, Colômbia, etc., que é Anatomical Networks, ou seja, a teoria de rede aplicada à anatomia, porque a anatomia pode ser interessante usando os velhos sistemas e os velhos métodos que tínhamos, sim, é o que nós fazemos quase sempre, mas também há novos métodos que podem ser aplicados. Usar uma teoria matemática de redes para estudar a anatomia. Porquê? Porque a teoria de redes o que nos dá é um conhecimento mais profundo, não é tão superficial, é mesmo as leis profundas, a tal lógica, não é? Que falava o Per Arrows. Vou dar um exemplo muito rapidamente sobre a cabeça e o pescoço, porque este meeting é sobre isso. Não tenho que ver em detalhe, mas quando se usa uma teoria de redes para perceber a conexão dos ossos na cabeça do humano, adulto, ou dos músculos e ossos, vocês veem a figura que as redes formam e podemos mostrar com cores diferentes os módulos. Por exemplo, o módulo dos ossos tem 3 módulos. A cabeça, em termos só de ossos, 3 módulos. E bem, em termos só de músculos, a única coisa que eu vou pedir para recordarem um bocado para os próximos slides, também há 3 módulos, não é? Um é os músculos faciais dos 2 lados num único módulo. O outro é um músculo facial da esquerda e da direita em módulos semi-independentes. Só tenham isto na cabeça, porque agora vamos dar um passo mais longe na investigação que estamos a fazer, que é fazer o mesmo, mas para recém-nascidos. Fazemos o estudo de redes e, como veem, os mesmos 3 módulos estão presentes, não é? Musculares, na figura do meio, em miúdos recém-nascidos. E agora podemos ir ainda um passo à frente. O que é que isso quer dizer? Em trissómicos com ciclópia, como aquele que eu mostrei na figura, podemos também usar a teoria de redes e ver o que é que obtemos. Incrivelmente, neste caso, como veem, em termos de músculos, os 3 módulos são exatamente os mesmos. Músculos faciais juntos, direita e esquerda juntos num módulo só em cima, e músculos faciais semi-independentes na mid e lower face. Ou seja, exatamente os mesmos módulos que está no adulto normal e no miúdo normal. Isto é a lógica de monstros. É dizer que ninguém pensaria isto a priori. Que um feto que morreu dentro da mãe, só com um olho, devia ser completamente caótico, imprevisível. Isso é o que a medicina ainda hoje pensa. Os defeitos humanos muito severos, perdeu-se a homeostasis, é totalmente caótico. Mas como veem, não é totalmente caótico. Os módulos formados pelos músculos são os mesmos que nos miúdos normais ou nos adultos normais. Isto é a lógica de monstros, não é? Dá uma predição também. Nós ainda fizemos agora um passo mais, que é fazer estes estudos de networks em primatas e outros mamíferos. Uma coisa interessante que vem, por exemplo, nessa figura, que tem alguns primatas e os nossos grupos irmãos, os flying lemurs, os ratos, etc., é que eles têm uma total simetria entre músculos faciais do lado direito e do lado esquerdo.
Isto é um modelo que nós usamos, como eu disse, para aquela figura bonita que eu fiz do artigo da Nature do humano, como se estivesse simétrico o lado direito e o lado esquerdo de músculos faciais, porque nós usamos o modelo do rato, não é? Como eu tinha dito. Uma coisa interessante é que na evolução humana, quando chegou ao aumento dos macacos, alguma coisa mudou, muito interessante. O constrangimento, que parece um constrangimento de músculos faciais do lado esquerdo e direito separados em módulos, foi quebrado. Quebrado por uma inovação. E isto mostra-se na teoria de redes. Porquê? Na teoria de redes mostra, isto é a teoria de redes, são módulos que a teoria de redes mostra, que a partir do momento em que vieram os macacos, tanto do novo mundo como do velho mundo e depois dos símios, quebrou-se e então alguns músculos de um lado facial estão no módulo, sobretudo, formado pelo outro lado. Há uma assimetria. E podiam dizer, o que é que isso quer dizer, então? É tudo tão abstrato. Porquê é que há uma assimetria dos módulos que os networks mostram? Por acaso, neste caso, deve corresponder mesmo a uma assimetria funcional. Porque já se sabia muito antes disto que as expressões faciais assimétricas, as que não são simétricas, as assimétricas são normalmente as que traduzem os comportamentos mais complicados. Por exemplo, quando temos raiva, quando temos amor, etc., normalmente usamos expressões faciais assimétricas. Por isso, talvez, esse quebrar de constrangimento a partir dos macacos e nos humanos está ainda mais reforçado. Outra coisa que se vê, muito rapidamente, é que estes dois módulos que temos aqui, o facial da direita e da esquerda, cada vez atraem mais músculos da cabeça. Tem aqui alguns números só muito curiosos, em termos de networks, não é? Segundo a teoria de redes, o modelo da esquerda e da direita da face, dos músculos faciais do rato, só tem 30% dos músculos de toda a cabeça integrados, dentro desses dois módulos. Nos orangotangos tem 59%, cada vez mais. Nos chimpanzés, 66%. E nos humanos, 75%. Quer dizer que 3 em cada 4 músculos da nossa cabeça estão integrados nesse módulo esquerdo ou direito de músculos faciais. Isto é o que a teoria de redes nos permite fazer. Este tipo de coisas não poderíamos fazer sem ela. É como uma coisa mais profunda, mais de bases mais profundas da evolução da anatomia. E agora, finalmente, o tópico dos atavismos na cabeça. Atavismos quer dizer estruturas que estiveram presentes nos nossos ancestros, mas que foram perdidas e que, por alguma razão, foram reganhadas, não é? Pode ser uma reversão evolutiva, pode ser um caso de uma variação, de um defeito, etc. E é interessante, e talvez o tema que a maior parte das pessoas, quando vem a esta palestra, ficam fascinadas, geralmente, e na verdade já se sabia isso há algum tempo, mas não se tinha posto este contexto geral, é que relaciona-se com defeitos humanos claramente. Por exemplo, em pessoas com síndrome, com trissomia, incluindo síndrome de Down até à fase adulta, têm muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, músculos que outros humanos não têm. Por exemplo, têm um músculo platismo cervical. Como vem aqui na filogenética a negro, esse músculo está presente na maior parte dos mamíferos. Este músculo desapareceu filogeneticamente há 8 milhões de anos. O que é que isso quer dizer, desapareceu filogeneticamente? Esse músculo não está presente nos adultos de gorila, chimpanzés e humanos. Mas sabemos agora que esse músculo nunca esteve ausente. Porquê? Porque em estudos de desenvolvimento embrionário de humanos, nós todos tivemos esse músculo. Quando éramos muito pequenos, até 8 centímetros dentro da nossa mãe. Só que o músculo depois começou a degenerar e nós não temos nunca, ou quase nunca, esse músculo, nem como variação, praticamente 0% das vezes, em humanos normais, adultos. Mas, por alguma razão, esse músculo persiste em humanos que têm trissomias, por exemplo. Muitas vezes, talvez 30%, 40% deles, persiste muitas vezes até à fase adulta. Ou seja, ele não degenera quando devia degenerar, degenera muito mais tarde ou não degenera mesmo. Mais uma vez, os defeitos humanos, tal como as variações, muitas vezes são coisas que já estavam e que nunca desapareceram em termos embrionários. Desaparecem do crescimento desde o embrião até o adulto. Isso é muito importante perceber isso. Porquê?
Porque há casos, isto é um exemplo na mão, mas como parecido, mas para perceberem uma coisa, porque é que também é importante na evolução. Porque esses atavismos podem estar em defeitos humanos, podem estar em variações, mas pode ser que voltem a estar no fenotipo normal. Eles nunca desapareceram. Basta que a maior parte deles consiga retê-lo até a fase adulta. Por exemplo, esse é o caso dos chimpanzés, destes músculos da mão. Como vem em negro, a maior parte dos mamíferos tem vários músculos chamados contrarrentes para fazer aducção dos dedos. Tem vários deles, a maior parte dos mamíferos. Há uns 12 milhões de anos ou mais, desde o acesso que deu orangotangos, gorilas, chimpanzés e humanos, esse músculo desapareceu filogeneticamente, esses músculos. E têm só um desses músculos, que é o que vai ao polegar. Os outros desapareceram em adultos. Mas, mais uma vez, nós sabemos que os humanos embriões, nós todos teremos esses músculos. Só que depois, quando nós temos só 3,5 centímetros entre a nossa mãe, somos um embrião tão pequeno, esses músculos começam a desaparecer, como vem na imagem, e o único que persiste é o músculo que nós usamos quando somos adultos, o adductor pollicis, que vai ao polegar fazer a adução do polegar. Mas, por alguma razão, mais uma vez, as pessoas com trissomia, incluindo síndrome de Down, podem ter esses músculos até à fase adulta. Eles não desaparecem quando deviam desaparecer. Então, como vocês veem, aqui há muitas questões que se podem debater. Um é o adaptacionismo versus constrangimentos, as duas grandes teorias evolutivas e anatómicas que eu disse. Estes exemplos claramente apoiam a teoria de Stephen Jay Gould, de Per Arbat, que os constrangimentos são mais importantes. Quer dizer isso o quê? Que nem tudo é possível. O adaptacionismo é que, tudo é possível. Adaptações são maravilhosas, podemos adaptar a tudo. Constrangimento é não. O nosso corpo é muito limitado porque temos constrangimentos evolutivos e de embriológicos. O caso, por exemplo, aqui é muito visível. Nós provavelmente temos que formar os contraentes todos com uma camada de contraentes para depois poder ter este na fase adulta que nós precisamos. O único que precisamos. Pode ser muito difícil dizer embriologicamente, não, apagamos os outros todos desde o princípio e temos só este. Não. Temos que formar a camada toda e depois podem desaparecer os que não precisamos. E para alguém que queira dizer, mas se calhar há uma função para esses músculos com os outros dedos no embrião, porque o adaptacionismo, o problema é esse. É just so stories, é só histórias. Em Portugal, diz histórias da carochinha. Porque nunca se pode negar, não é? Pode haver uma função, tudo pode ser. Só que há um dado muito, muito forte empírico que mostra que não deve ser. Porque, por exemplo, no caso que eu dei, isto é um músculo de expressão facial. Este músculo que está presente em todos os embriões e que desaparece. Que alguém me diga que esse músculo de expressão facial é importantíssimo e útil e funcional em embriões, não tem sentido nenhum, porque até há muito pouco tempo, até haver ultrassom, não havia maneira nenhuma de se ver a expressão facial de um embrião dentro da mãe. Por isso, praticamente, isso é impossível quase que tenha uma explicação funcional. Simplesmente, mais uma vez, forma-se, porque provavelmente, para termos um platisma, temos que formar a camada de platisma. E essa na verdade, é a lei de Van Bauer, não é? Nós começamos do generalizado, do que os mamíferos geralmente têm, para o peculiar, que é, os mamíferos têm estes dois músculos e o peculiar é que os humanos, os gorilas, os chimpanzés, etc., têm só um músculo. O interessante que vem, somos atrás, no caso da mão, é que os chimpanzés reverteram. Os chimpanzés adultos agora, normalmente, também têm já outra vez mais que um músculo contraentes a mais que um dedo. Reverteram e antigamente era a reversão parece algo assim metafísico, como é que pode haver reversões, como é que se pode ter exatamente os mesmos músculos que tinham antes de se perder, milhões de anos antes. E aqui está a resposta. Eles nunca se perderam. Os embriões desses grupos todos, que estão aqui a branco, sempre tiveram esses músculos. Só que eles depois eles depois degeneram na fase embrionária, normalmente. Nos chimpanzés, por alguma razão, tal como nas pessoas com trissomias, por alguma razão, eles não degeneram sempre até a fase adulta e então é parte do fenotipo normal de chimpanzés. Então a questão, mas então porquê é que nós perdemos esses músculos? Se esses músculos são úteis noutros mamíferos, na maior parte dos mamíferos, para fazer a adução da mão, para mover mais expressões faciais ainda mais diversificadas, porquê é que nós perdemos? Será que é uma questão de energia? Qual é o mecanismo? E aí também é a parte importante da anatomia, não pode ser só anatomia. Porque a anatomia é descritiva. Eu posso dizer o que disse até agora, mas nunca posso falar do mecanismo. Eu não sei porque é que as pessoas com trissomia
não perdem estes músculos para que nós perdemos estes músculos? Eu não sei. Não se pode dizer o porquê. Só posso descrever. Isso é a parte da anatomia que depois temos que ir também um passo adiante e trabalhar com genes, trabalhar com IVO-DIVO para tentar perceber os mecanismos. É? Neste caso, fizemos estudos com colegas. E uma coisa interessante que se viu é que há um modelo de ratos para síndrome de Down. Não é o cromossoma 21, são 2 cromossomas em ratos diferentes, mas esses estudos permitiram ver que no cromossoma 21 de humanos há um gene, MC1P1, que está relacionado a ter menos apoptose. O que é apoptose? É morte celular. Neste caso, morte celular muscular. Há menos apoptose, esse gene. A teoria, segundo alguns colegas meus, é que como as pessoas com trissomia de Down têm 3 cromossomas 21 e não só 2, esse gene está em mais proporção e, por isso, faz que haja menos apoptose muscular do que em pessoas que têm 2 cromossomas, de pessoas ditas normais. Por isso é que há menos morte celular de músculos, por isso é que esses músculos persistem até uma fase adulta quando não deviam persistir. A morte celular devia acabar com eles na fase embrionária, mas não acontece isso. Provavelmente pela mesma coisa, por uma mutação desse gene, é que os chimpanzés também agora retiveram esse músculo até a fase adulta. Isso é uma coisa que ainda temos que estudar, mas isso é o tipo de coisas que é IVO passo, tenta e vem a relação entre evolução, a relação entre desenvolvimento embrionário, a relação entre implicações médicas, etc. Isto é um exemplo paradigmático e que, no fundo, entendemos mais de nós e da natureza, não é? O último exemplo que vou dar é um exemplo que tem a ver, ao princípio, com membros superiores e inferiores, mas, na verdade, mostra também uma maneira de entender a evolução da cabeça e do pescoço de uma maneira que eu acho que a maior parte das pessoas ainda não visualizou, porque isto tudo são resultados muito, muito novos. O que é que passa? Eu, quando estava a fazer estudos de regeneração com embriões e adultos na Alemanha, em Dresden, de salamandra, isto são até técnicas GFP, que é colorir. Não se colora. O animal está vivo, que é espetacular. Pode-se ver todos os dias o mesmo animal. Ele está vivo, só que tem músculos fluorescentes ou nervos fluorescentes, como nós queremos fazer, depende. E então, eu estava a ver, a salamandra tem 4 dedos, que é o dedo 1, 2, 3 e 4. Só que ela tem músculos, claramente, de dedo 5. Só que não tem dedo 5. E eu pensei, olha, pronto, é esquisito. Naquela altura é uma anedota. Mas comecei a ver outros animais e é um padrão que se repete muito. As rãs é ao contrário, não têm dedo 1, têm só dedo 2, 3, 4 e 5, mas têm músculos típicos do dedo 1, só que agora vão ao dedo 2. E eu comecei a ver esse padrão e, mais uma vez, então pensamos, então vamos usar os humanos para ver se realmente também passa o mesmo. Os humanos como caso de estudo outra vez. Humanos com defeitos, porque os humanos têm sempre 5 dedos, não é? Em geral normais, mas com defeitos humanos podemos ter mais ou menos, não é? E, então, vimos precisamente que o mesmo padrão, aí está outra vez a lógica de monstros. O mesmo padrão se repete, é previsível em humanos. Por exemplo, quando um humano não tem dedo 1, quase sempre o que passa é que os músculos que vão ao dedo 1 agora estão todos bem formadinhos, com os seus tendões, os seus nervos, tudo espetacular. Só que vai ao dedo 2. O que é que isto parece indicar? Todos estes dados, que a conexão entre músculos e ossos nos membros parece ser topológica. E isso é importante também para entender a evolução. Hoje em dia fala-se muito de genética, tudo é determinado geneticamente, etc, etc. Mas não é. Neste caso, é claramente os músculos não sabem ou não querem saber da identidade genética dos dedos. Eles não é, o dedo 1, geneticamente, tem que ir a ti. Não. Eles vão como aqueles miúdos nos jogos em que tapam os olhos e vão assim a rastejar, até o mais próximo. Os dedos os músculos e os tendões que seguem a topologia, a posição, muito mais do que a identidade genética. Ou seja, isto é epigenético. E nós sabemos que é, porque há estudos que testaram com aves, por exemplo, em que proibiram que um dedo crescesse no embrião, porque puseram esferas, o dedo não cresce, e ao não crescer, os músculos que deviam ir lá vão a outros sítios. É epigenético. Isto é epigenético e topológico. 2 palavras que a maior parte de
dos anatomistas hoje em dia, ou nós queremos que seja genético, determinado, mas não. É muito mais flexível e maleável. No fundo, isto é um sistema flexível. A topologia, um sistema topológico como este, é flexível. Porquê? Porque se o humano não tem, por exemplo, dedo 1, ainda tem músculos que permitem mover alguma mobilidade. O dedo 2, a articulação também pode mudar um bocado e é um bocado mais móvel que os outros dedos. Não é um sistema de tudo ou nada, é um sistema flexível. Um sistema topológico de ligação, músculos, tendões, ossos. Bem, então, isto permite, mais uma vez, previsibilidade. O chamado lógica de monstros permite previsibilidade. Quer dizer, se eu sei que é assim, esta miúda que vai ser operada no Peru, porque tem 8 dedos em todos os membros, aqui já fez 20 operações para separar os dedos dos pés, vai fazer mais 20 operações ou mais para separar os dedos das mãos, e depois tem que tirar os 3 dedos, porque a maior parte dos pais não quer que os meninos fiquem com 8 dedos. São 11 operações e muitas vezes as pessoas dizem mas para que não fazem scan, etc. antes. Não, é muito difícil visualizar os músculos e os nervos em detalhe, mesmo com o MRI. É muito difícil. Por isso, nós podemos prever, para não estarem a abrir e a fechar, a ver como é que é abrir e fechar, nós podemos prever o que é que ela vai ter em nervos, em músculos, porque no fundo é previsível, é sempre uma repetição de padrões. Agora, é interativo. Se o cirurgião diz, não, mas nesse caso ainda não é bem assim, então nós também vamos mudando o modelo, não é? Mas, em geral, nós já vimos centenas já de miúdos que cirurgiões viram como polidactilia e 90% dos casos era o modelo que nós prevemos. Por isso é a importância de reduzir o número de operações, é a contribuição médica que nós queremos com este tipo de previsão. O que é que isto tem a ver com a cabeça, não é? Que é o último exemplo que vou dar. É uma história que estamos a desenvolver. Não temos ainda a certeza absoluta, mas cada vez mais temos dados. E é uma história que eu acho que é fascinante, porque resume, no fundo, a evolução da cabeça e do pescoço em geral, dos vertebrados. Então, o que estamos a dizer é que os membros têm uma ligação entre músculos, tendões e ossos que é topológica. Não é? Topológica. Mas na cabeça, provavelmente vocês sabem que não é assim. A cabeça, em geral, dos humanos e de qualquer vertebrado, a ligação entre os tendões, os músculos e os ossos não é topológica. Essa nós chamamos de seek and find, é de precisão. Precisão. O que é que isso quer dizer? Os músculos do primeiro arco branquial, da mandíbula, vão a ossos também do primeiro arco branquial, da mandíbula. Os músculos do segundo arco, do hioide, geralmente vão a ossos do hioide ou que venham dos ossos do hioide. Isso é super estricto e no livro de Músculos Cruzados nós revemos os casos todos de milhares de músculos de milhares de vertebrados e muito poucas vezes essa norma falha. Quase nunca. Os músculos e os tendões de um arco branquial vão a esse arco branquial. Totalmente diferente do que vemos nos membros, que é um sistema topológico muito mais epigenético, muito menos de precisão. Porquê que será que essa diferença entre a cabeça e os membros? Primeiro, qual é que acham que será o ancestral? Pelos estudos que há de invertebrados que nós lemos e que falamos com colegas, parece que é o sistema topológico. O que tem lógica, porque é um sistema flexível, mais adaptável. O sistema topológico parece ser o sistema ancestral de invertebrados e que também está nos membros dos vertebrados. A cabeça dos vertebrados é que parece ser a inovação em que começou este modelo mais preciso. Primeiro arco branquial, músculos. Primeiro arco branquial, ossos. Esse sistema, porque é que será que se desenvolveu? Por acaso não é muito difícil de explicar. A cabeça dos vertebrados não é nova, isso é o paper que nós temos na Nature, é feita por coisas velhas, com novos genes, etc., como se tivesse esta semana um estudo. Não é nova a cabeça, mas complexificou-se. E sobretudo, voltou-se mais circular, com montes de músculos, mais de 50, 60, 70 músculos numa cabeça circular. É muito complexa. É muito complexa para ter um sistema topológico. Aí está o problema. Com tantos músculos, numa estrutura circular hipercomplexa, confiar na epigenética e o músculo depois vai a outro sítio e tal, e já está mais flexível. É demasiada flexibilidade. A cabeça é demasiado complexa para permitir tanta flexibilidade. E então, provavelmente começou o modelo seek and find. Ok, tu és do primeiro arco, vai ao primeiro arco. Tu és do segundo arco, vai ao segundo arco.
Interessante, isso foi nos vertebrados e foi assim durante milhões e milhões de anos. Mas depois apareceram os mamíferos e que têm um grupo de músculos que quebra essa regra outra vez. É quase como uma reversão ao modelo de invertebrados, ao modelo dos membros. Quais é que são esses músculos? Os músculos faciais. Os músculos faciais dos mamíferos, e isso já se sabia um bocado antes, têm estruturas e características moleculares que não têm nada a ver com os músculos da cabeça. Por exemplo, tem expressões genéticas para migração, como têm os músculos dos membros, e os músculos da cabeça não. E precisamente, se pensarem nisso, os músculos faciais, que são do segundo arco braquial, do ióide, não vão ao ióide, nem estruturas ióides. Vão onde? À pele. É por isso que são músculos faciais. Eles movem a pele para as expressões faciais. Eles vão a umas estruturas que não são do segundo arco. Quebraram a regra. É por isso que eles migram. Quebraram a regra. E porquê é que eles quebraram a regra? Porque é que talvez os músculos faciais reverteram ao modo ancestral de flexibilidade epigenética topológica? Porque os músculos faciais é uma camada só, não são globulares, é uma camada só, e são músculos que precisamente têm que reforçar a flexibilidade. A cara, a evolução facial é super flexível. As expressões faciais têm que ser super flexíveis. E então, aí tem lógica que reverteram e voltaram ao modelo topológico epigenético. E nós temos dados para mostrar isso, não só os dados moleculares, alguns artigos que estou a citar aqui, mas também dados anatómicos, por exemplo, mais uma vez, de humanos. Os dados moleculares, por exemplo, é o MET que contribui à migração, é típico de músculos faciais e de músculos dos membros, não de outros músculos craniais. Mas nós também vimos isso com os nossos estudos de defeitos humanos. Por exemplo, nós temos um músculo nasal, nós, os humanos normais, que vai ao nariz. As pessoas com ciclopia, por exemplo, este fetus com trissomia 18 com ciclópia, sabem que não têm nariz. Sabem que isso é outra coisa epigenética. O facto de que só há um olho não permite que o nariz baixe, porque o olho está aqui. Se tivesse dois olhos, o nariz pode baixar. Como há um olho só, o nariz não pode baixar. Então, geralmente fica aqui uma probóscis. Bom, mas há um músculo facial que é o nasalis, que continua por lá. Só que, em vez vai ao nariz, não vai ao nariz, vai à maxila aqui. Vai à região do nariz. Exatamente como fazem os músculos dos membros. Vai à região. Vai por topologia. Não vai mesmo por stick and find. Senão ia até à probóscis. Não. Vai à região do nariz. Os músculos faciais parecem comportarem-se realmente como os músculos de membros. Então, é um bocado o resumo da evolução da cabeça. A cabeça é muito complexa e globular. Então, começou a ter um novo tipo de modelo, músculo-tendão, osso, que é seek and find, vai com precisão, primeiro arco, segundo arco, com muito poucas exceções. Mas depois disso, já nos mamíferos, os músculos faciais reverteram ao sistema epigenético mais flexível, topológico. E então, isso é o tipo de temas que discutimos. Este é o último slide, não vou falar muito nisto, mas é para dizer que nós estamos agora a relacionar isso com ideias antigas que agora estão a ressurgir, porque o neodarwinismo era muito mais estricto e agora estamos a ver que, afinal, o Alberts, com a lógica de monstros, o Goldsmith com o Hopeful Monsters, o Addington homeoresis, todas essas teorias foram muito cortadas pelo neodarwinismo, estão a voltar em força, como o Lamarck também está, devido a esta visão mais holística da anatomia e da evolução. E é isso. Muito obrigado.